Bom, amigos que nos acompanham no mais 5 minutos, existem assuntos que eles não cabem em um vídeo só. Então nós entramos no consenso em criar um novo quadro chamado Séries. E esse primeiro quadro irá consistir nos campeões do passado, os campeões do ostracismo. E o primeiro programa irá consistir nos campeões ingleses, aqueles times que já formaram verdadeiros esquadrões e hoje eles buscam ter aquela fama do passado, buscam vitórias expressivas que há algum tempo não vem mais. Como todo mundo sabe, os maiores campeões são Manchester, Liverpool e Arsenal. Manchester com 20 títulos, o Liverpool com 18 títulos e o Arsenal com 13 títulos. Embora o Liverpool não ganhe um título de expressão faz algum tempo, ele está em evidência. O Manchester também está em evidência, conquistando o campeonato inglês há algum tempo e a Champions League também. O Arsenal também faz algum tempo que não ganha, mas está sempre em evidência, está sempre buscando títulos, brigando por título. E consecutivamente, uma hora ou outra acontece de ganhar. Então, esses três são os maiores campeões da Inglaterra. Existem dois times que emergiram por conta de milionários que investiram. E tem aqueles times que já foram representantes do país, aqueles times grandes que não vivem um bom momento, que caíram no ostracismo. E nós começamos com o Everton, né? O Everton tem 9 títulos do campeonato inglês, juntando todos os anos disputados, e 5 FA Cup, que é a Copa da Inglaterra. Então o Everton ele é um dos maiores times da Inglaterra, e pessoas que dizem gostar de futebol e acompanhar futebol não sabem da importância do Everton para a Inglaterra, para o cenário do futebol mundial. O Everton é um dos maiores times da Inglaterra e com esses títulos citados. Puxando a fila, o Aston Villa, que já foi um dos maiores times da Inglaterra, que já foi a referência maior e já inspirou times também que surgiram por conta dos seus uniformes, inspirou times menores como o Burnley, é inspirado nas cores do Aston Villa, e o Aston Villa ao longo da história conquistou 7 campeonatos ingleses e 7 FA Cups, além também da Champions League. O Aston Villa é campeão da Liga dos Campeões, que foi na temporada 81-82, portanto o Aston Villa é um dos maiores times da Inglaterra e conquistou a Champions primeiro que muitos times gigantes do cenário mundial. Seguido do Aston Villa nós citamos o Sunderland, que é um dos grandes times da Inglaterra também, teve a sua importância no passado, conquistou 6 títulos ingleses e 2 FA Cups também, e está nesse ostracismo de vivendo constantemente para não cair para a segunda divisão. Uma vez ou outra faz um campeonato meio de tabela, mas não inspira aquela grandeza que já foi do passado. E o Newcastle também, que me traja nesse programa, também tem o seu lugar no Hall da Fama, com 4 campeonatos ingleses e 6 FA Cups. O Newcastle tem mais FA Cups, Copa da Inglaterra, do que propriamente o campeonato nacional. Mas o Newcastle é justo, ele ganhou por seus méritos os campeonatos ingleses que conquistou e não vive um bom momento, desde que caiu para a segunda divisão, retornou, mas não inspira aquela grandeza que teve no passado, e recentemente com o Alan Shearer também, sendo o artilheiro da Barclays quando foi criada, representando a camisa 9 da seleção da Inglaterra na Copa de 98, teve seus jogadores emblemáticos, teve o Mirandinha também brasileiro, que jogou no Newcastle. É um grande time, é um time de tradição que também vive nesse passado esquecido, esse passado de glórias esquecido. Ainda nos campeonatos nacionais tivemos o Sheffield Wednesday, que foi 3 vezes campeão inglês e 4 vezes campeão da FA Cup. O Sheffield, que esse sim está num presente bem desgraçado do que já foi antigamente. Pelo menos o Aston Villa, o Newcastle, o Everton, eles integram a elite do futebol inglês, né? Eles estão na primeira divisão. O Sheffield não. E o Sheffield é um time bem simpático, de cores azul e branco, e que tem um símbolo que é uma corujinha. Então o Sheffield ele já foi um campeão glorioso do passado e que hoje vive numa amargura sem fim. Tem o Leeds também. O Leeds foi 3 vezes campeão inglês e 1 vez campeão da FA Cup. Porém, o Leeds já foi 2 vezes campeão dessa Liga Europa, que nós acompanhamos atualmente, porém, esse torneio Liga Europa é o terceiro nome. Ele era chamado de Taça das Cidades das Feiras,
que é a Fairs Cup. E o Leeds conquistou a Liga Europa, Fairs Cup no primeiro nome chamado, nos anos de 68 e 71. Porém, em 72, com o sucesso desse torneio, que foi criado pelo suíço Ernst Thome, além do italiano Ottorino Barazzi, a velha safada da FIFA tomou posse dessa ideia criada pelos dois, e a FIFA tomando posse, ela mudou de nome, de Fairs Cup para a Copa da UEFA, a UEFA Cup, e que agora recentemente mudou de novo o nome para a Liga Europa, a Europa League. Então esse torneio já existia muito antigamente. Apenas a FIFA mudou de nome 2 vezes, então o Leeds é campeão por 2 vezes da Liga Europa, da Copa da UEFA e da Fairs Cup. Então o Leeds é sim campeão por 2 vezes desse torneio. E dando continuidade aos campeões do passado, temos o Blackburn, que conquistou 3 vezes o Campeonato Nacional e dobrou, e conquistou 6 vezes a FA Cup. O Blackburn também não está na elite do futebol inglês, foi um dos únicos times que não está naquele eixo de gigantes do futebol inglês, que conquistou a Barclays, e hoje ele está numa situação difícil, mas tem o seu passado assegurado, o seu passado de glória. Lógico, não poderíamos esquecer de Nottingham Forest, que tem um campeonato inglês, 2 FA Cups, porém conquistou 2 vezes a Champions League nos anos de 78 e 79 e 79 e 80, 2 vezes seguida, bicampeão seguido, com aquele time emblemático de Brian Clough, aquele time que encantou o continente europeu e a Inglaterra. O Nottingham, ele não é aquele gigante inglês, longe disso. O Nottingham é apenas um time de tradição, não é equiparado ao Manchester, não é equiparado ao Liverpool, ao Arsenal, fora da Inglaterra, por exemplo, o Celtic, o Rangers, ou a Inter, o Milan. Não é aquele time gigante da Europa que fez acontecer o marco na história. O Nottingham, ele viveu uma época muito boa no final dos anos 70 e no começo dos anos 80. É um time de tradição, é um time médio-grande que conquistou a Inglaterra e a Europa. Porém, ele não é um time tão desgraçado para viver anos no ostracismo. O time do Nottingham é um time tradicionalíssimo. Não é um gigante, é um time grande, tradicional. Mas o seu passado, ele mostra que o seu presente deveria ser na primeira divisão, deveria estar pelo menos disputando algum título. E o Nottingham também, uma curiosidade interessante, o Nottingham ele tem mais títulos continentais do que propriamente títulos nacionais. O Wolverhampton também tem seus títulos nacionais, e o Tottenham, que é um time tradicionalista, que já ganhou o campeonato inglês, e também o West Ham, que é aclamado pelos fãs aqui no Brasil, pelo filme do Hooligans. O West Ham nunca ganhou o campeonato inglês, mas tem 3 FA Cups. Então esses times têm a nossa menção: West Ham, Wolverhampton, Tottenham e o Portsmouth, além de outros que já ganharam também. Então esse foi o primeiro programa do quadro Séries, contando os campeões do ostracismo da Inglaterra. E no próximo capítulo nós falaremos dos campeões do passado, os campeões do ostracismo da Itália. Então fiquem ligados e nós contamos com a sua presença novamente aqui. West Ham!